dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Nesta continuação do estudo de conversores CCCC, lidaremos com conversores de ordem mais elevada, como Chuck, CPIC e conversores intercalados. Iremos também apresentar uma estrutura na bancada de um conversor CPIC modificado. É bem interessante e vale a pena apresentar. Iremos iniciar o estudo do conversor Chuck, batizado em nome do autor, professor Slobodan Chuck, da Universidade de Caltech, quem apresentou primeiramente o conceito em sua patente de 1977. Irei disponibilizar o link na descrição do vídeo. A topologia do conversor é observada na presente figura. A tensão de saída pode ser menor ou maior que a tensão de entrada, além de ocorrer mudança da polaridade da tensão de saída. Então essa tensão aqui ele pode ser observado como se fosse um conversor do tipo buck boost, certo? Em que a tensão pode ser maior ou menor, com o sinal negativo. Observe que, diferentemente do conversor buck boost convencional, quem é responsável por garantir a transferência de energia é o capacitor. O indutor de entrada ele irá agir como um filtro para a fonte CC, reduzindo o conteúdo harmônico da corrente. Neste tipo de conversor, a transferência de energia depende do capacitor C1. Bom, uma curiosidade aqui é que eu, no COBEP de 2015, encontrei com o professor Chuck, tá? E optei por tirar uma foto, pedi para tirar uma foto com ele, eu, o professor Slobodan Chuck e o professor Celso, no COBEP de 2015. Aqui apenas por curiosidade. Na análise do conversor Chuck, consideramos que ambos os indutores apresentam valor elevado, o que irá proporcionar corrente constante através de ambos. Então esses dois L1 aqui e L2 são considerados grandes, tá? Possuem valor elevado. Ambos capacitores também possuem valor elevado, logo a tensão sobre estes é considerada constante. O circuito opera em regime permanente com formas de onda de tensão e corrente periódicas. O interruptor e o diodo são ideais, um operando com razão cíclica D e o outro a sua complementar, ou 1-D. A tensão média através do capacitor C1 ela é obtida através da consideração de que a tensão média sobre cada um dos dois indutores ela é zero. Então a tensão média aqui em L1 ela tem que ser zero para o estado de operação em regime permanente estável e L2 também, o que irá indicar que esse potencial aqui do capacitor médio é igual a Vs e que o potencial aqui desse nó deverá ser igual a VO. Logo, VC1 médio será igual a Vs menos VO. Então, quando o interruptor é comandado a conduzir, a corrente através de C1 é a mesma corrente através de IL2, certo? Então, como a gente vê aqui, né? Ó. Então, o interruptor fechou, certo? IL2 está sendo considerado nesse sentido, então a corrente através de C1 será menos IL2, né? Ó, porque eu estou adotando esse sentido aqui para IC1. Então, a corrente através do capacitor ela é a mesma em módulo igual a IL2, porém, com esse sinal aqui, menos IL2. Quando dá abertura do interruptor, a corrente através de C1 passa a ser a mesma corrente através de IL1. Então ocorre aqui a abertura desse interruptor, né? O diodo passa a manter agora a circulação de corrente aqui para a carga, né? Para a saída, o filtrozinho LC e a carga. Porém agora, nesse caso, a corrente aqui que vai adentrar aqui no capacitor C1 ela será igual à corrente IL1. Então IC1 fechados é menos IL2 e C1 aberto é igual a IL1. Na condição de operação periódica do capacitor, a corrente média deve ser zero. Logo, a corrente através de C1 durante o período dt associada com a corrente através de C1 durante o período 1-dt deve ser zero, como está sendo apresentado aqui nessa expressão. Então, uma vez que nós consideramos que L2 é uma constante e L1 é uma constante, se nós substituirmos esse valor nessa expressão, igualando a zero, com alguma simplificação, obteremos essa relação entre L1 e L2. Observe que aqui não é mais potencial que dita com relação à razão cíclica, e sim correntes. Bom, se nós pudermos determinar a potência de saída com base na potência da entrada, certo? E sabendo que a potência da entrada é igual a suprida a carga, podemos obter uma relação da tensão de saída em função da tensão de entrada e da razão cíclica, como vemos nessa expressão aqui. Então, ao fazer a substituição PS sendo a tensão da fonte vezes a corrente média que circula aqui através de L1, que é a mesma da fonte, e igualando a potência de saída, que é VO negativo vezes L2, tá? Considerando os sinais. Fazendo essa substituição aqui dessa igualdade de L1 e L2, chegamos à conclusão que VO é igual a menos VS, que multiplica o meu fator D por 1 menos D, que garante a minha operação seja como elevador ou seja como abaixador, né? Elevador
para D maior do que 0,5 e abaixador para D menor do que 0,5. Os demais componentes para a saída podem ser calculados através do uso das relações que foram obtidas no conversor Buck, uma vez que a saída é similar. Então a gente pode empregar uma equação similar que foi utilizada lá no conversor Buck, conhecendo L2C2, para obter a relação de ondulação. Os valores mínimos de L1 e L2 podem ser obtidos através da análise da ondulação da corrente através desses componentes, uma vez que nós temos interesse em garantir o modo de operação contínua da corrente. Então vamos dar uma olhada aqui num projeto e simulação de um conversor Chuck. Bom, então aqui dando continuidade, vamos olhar aqui um exemplo de projeto. Tá? Estou já aqui com uma planilhazinha aberta do conversor CCC do tipo Chuck. Tá? E o objetivo aqui é o seguinte, você tem uma fonte de 12 volts, uma tensão de saída que você quer que seja menos 18, e ele processe 40 watts sendo entregues à carga. Você quer que a ondulação na corrente através dos indutores seja de 10%, a ondulação da tensão de saída seja 1% da nominal, e a ondulação, a variação da tensão do capacitor C1 estabelecida seja em torno de 5%, tá, da tensão média que aparece no capacitor. Bom, nesse caso aqui a gente adotou uma frequência de 50 kHz, a gente poderia botar 100 kHz, 200 kHz, sem problema nenhum. Mas vamos ver aqui com esses parâmetros que estão determinados. Tá? Bom, então primeiro para determinar a razão cíclica, a gente começa aqui pegando a equação de VO por VS, que é menos D sobre o menos D. Com um pouquinho de algebrismo aqui a gente chega que D é igual a VO dividido por menos VS mais VO. Ou seja, a gente resulta num D sendo 0,6. Bom, a carga vai ser a tensão de saída ao quadrado pela potência de saída, ou seja, 8,1 ohms. Bom, a corrente através de L2, certo? A corrente média será a potência de saída dividido por menos VO, ou a corrente média sendo 2,22 amperes. Então, como essa ondulação que nós consideramos é 10%, está aqui estabelecido, então a gente espera que apareça 0,22 amperes de ondulação. Bom, considerando o conversor ideal, a potência na fonte é igual à potência na carga. Então, a potência no source, né, será 40 watts. Dessa forma, a corrente média que circula através do indutor L1, tá, será a potência na fonte dividida pela tensão da fonte, ou aproximadamente 3,33 amperes. Considerando mais uma vez que a ondulação é 10% da corrente média, então a gente vai ter em L1 sendo 0,33 amperes. Bom, com isso, a gente sabe a equação da ondulação, né, no indutor, sabe as tensões aplicadas, e aí a gente pode utilizar essa mesma equação para o cálculo da indutância para L1 e para L2, como eu usei aqui uma equação mais genérica para ambos os casos. Então, para L1 será 432 microens, para L2 será 648 microens. Bom, então aqui eu tenho as expressões para determinar o máximo e o mínimo para as correntes L1, para as correntes em L2, e aí eu passo já agora a determinar o capacitor C2 mínimo que eu posso ter nesse conversor. Então, para atender aquele critério de indutância, ondulação e frequência, eu preciso na saída ter perto de 3 microfarads, certo? Bom, a tensão média no capacitor intermediário C1, ela será Vs menos Vo. No meu caso aqui é 30 volts, fazendo a substituição dos valores. Então, dessa forma, considerando 5% de ondulação dessa tensão, o capacitor C1 mínimo que eu espero ter é 17,7 microfarads. Então, eu já trago aqui uma simulação com esses resultados, já incorporando todos esses valores, certo? A entrada sendo 12, 432 no L1, 648 no L2, tá? A chave principal, o diodo, e o capacitor de saída sendo 3 micro, e o capacitor intermediário sendo 18 microfarads. Tá? Já ajustei aqui a razão cíclica para 61%, frequência de comutação 150 kHz. Então vamos ver aqui as principais formas de onda desse conversor. Então rodando aqui a simulação. Pronto, já temos aqui esses resultados. Tá? Então VO, vamos olhar aqui uma parcela do regime permanente, ali em torno dos seus 18 volts. Vamos ampliar aqui um pouquinho mais. Tá com a ondulação indo partindo aqui de menos 17,9 e indo até 18,1. Bom, então como nós podemos visualizar aqui, né, a gente tem 0,18 de ondulação aqui na tensão de saída, certo? Bom, aqui as nossas correntes aqui através de L1 e L2, certo? Aqui L1 está indo, começando aqui em 3,5, que é o que a gente calculou, né? 3,5, decrescendo até os 3,167, beleza, bonitinho aqui, né? Já por sua vez aqui no IL2,
Vamos olhar aqui no regime permanente. Ela parte de 2,1 amperes, tá? E vai até 2,33, batendo legal aqui com os nossos valores calculados, tá bom? Bom, e aqui para finalizar, aqui a gente tem as correntes aqui através dos capacitores C1 e C2. Aqui eu estou olhando tensão, certo? Eu vou olhar corrente só para a gente ver, matar a curiosidade como é que ficam as correntes através desses capacitores, né? Então você observa que a corrente através do capacitor C1 ela é bem pulsada, então ele tem um valor eficaz considerável, certo? Então esse capacitor C1, por ser o responsável pela transferência de energia, ele deve ser um capacitor muito bem projetado, muito bem selecionado, uma vez que a corrente eficaz através dele é considerável, tá? Só para a gente ter uma noção aqui, ó, a corrente eficaz através do C1, né, ó, dá 2,74 amperes, enquanto que a do C2, né, praticamente 0,0065. Um capacitor pequeno resolve sem problemas, mas o capacitor C1 ele sofre bastante com essa corrente eficaz elevada através dele, né? Legal, né, pessoal? Bom, vamos dar continuidade agora com o estudo do conversor CPIC, ou Single-Ended Primary Inductance Converter. Um conversor similar ao Chuck é o CPIC, que está sendo apresentado aqui nessa figura. Observe que, diferentemente do Chuck, este não apresenta inversão de polaridade, proporcionando a tensão de saída maior ou menor que a entrada. Se nós utilizarmos a lei de Kirchhoff para o caminho incorporado por Vs, Vl1, Vc1 e Vl2, considerando que a tensão média sobre L1 e L2 é zero, tá? Nós teremos essa expressãozinha aqui, né? Então, o que acontece? Diferentemente lá do conversor Chuck, a gente pode determinar Vc1, certo? Por meio dessa simplificação, uma vez que a tensão média aqui Vl1 e Vl2 é zero, então a tensão média no capacitor C1 será igual a Vs. Quando o interruptor principal é comandado a conduzir, a tensão de L1 ela é igual à tensão da fonte, né? Ó, fechei aqui, então a tensão L1 se torna igual à tensão da fonte. Já durante o processo da abertura do interruptor principal, a polarização direta do diodo produz a relação de lei de Kirchhoff das tensões, apresentada aqui nessa expressão. Tá? Então, Vs, certo? Se nós enxergarmos aqui, ocorreu a abertura da chave, o diodo aqui fechou. Então, Vs mais Vl1 mais Vc1 mais a minha tensão de saída tem que ser igual a zero. Bom, nós sabemos que a tensão no capacitor C1 tem que ser igual a Vs, uma vez que a média no indutor L1 é zero e a média no indutor L2 é zero. Dessa forma, substituindo a Vc1, Vs aqui, nessa expressão aqui de Vc1, a gente obtém que a tensão aplicada em Vl1 é igual a menos Vo. Bacana, né? Então facilita bastante a construção das equações diferenciais em torno desses indutores. Uma vez que a tensão média no indutor deve ser zero para a operação periódica, utilizamos as tensões obtidas previamente para Vl1 durante dt e durante 1 menos dt, para obter a relação da tensão de entrada e de saída, observada aqui nessa expressão, né? Vl1 igual a zero. E aí, como eu sei quanto é Vl1 para dt e Vl1 para o processo de abertura menos dt, substituindo aqui, né, eu consigo obter uma relação para a minha equação VO em função de Vs. Tá? Veja que é a operação como similar a um conversor que tanto abaixa quanto eleva a tensão, sem a inversão de sinal. Também podemos utilizar as ideias da tensão aplicada no indutor L1 e no L2 pelo período de comutação para determinar a ondulação de corrente através destes, como observado por meio dessas expressões aqui. Ó. Então, a ondulação em L1 será função da fonte, né, Vs, pelo período dt, dividido por L1, e a ondulação em L2 será Vs dt dividido por L2. Aqui podemos visualizar as principais formas de ondas relevantes para o conversor CPIC. Nós temos aqui a ondulação para L1, a corrente através de L1, tá? A ondulação para a corrente L2 e L2, tá? Sendo a corrente de saída IO igual a IL2, da corrente média. A corrente aqui através do capacitor C1, né? Uma parcela IL1 e uma parcela IL2. Aqui C2, aqui a corrente através da chave e aqui a corrente através do diodo. Também podemos utilizar essas ideias que foram desenvolvidas no conversor Busch para determinar a ondulação da tensão nos capacitores C1 e C2, como apresentado aqui nessas expressões. Tá? Então vamos olhar um exemplo de projeto e simulação de um conversor CPIC lá no nosso MathCAD e PSim. Bom, aqui eu já tenho a minha simulação do meu CPIC e a planilha que cheguei a
elaborar para esse circuito, está aqui. Tá? Aqui a planilha. Bom, então nesse caso aqui foram estabelecidos alguns parâmetros, como capacitância de C1 igual a C2, né, 80 micro. A tensão da fonte ela é 9 volts. Ele vai trabalhar com razão cíclica de 40%. L1 vai ser igual a L2 igual a 90 microhenries. Esse conversor agora irá fornecer 2 amperes para uma determinada carga e trabalhará com 100 kHz de frequência de comutação. Então a tensão de saída a partir desses dados ela vai ser 6 volts. Tá? A carga vai ser 3 ohms, como está aqui colocada. E a partir daí a gente pode determinar os demais parâmetros, como por exemplo, a corrente que circula aqui através do L1, VO vezes O, isso aqui é a minha potência, que é a entrega à carga, dividido por VS. Considerando que esse conversor aqui é ideal e que a potência na carga é a mesma na fonte. Tá? Então o meu IL1 vai ser 1,33 amperes. Com isso a gente pode também determinar a ondulação, através aqui do IL1, VSD dividido por L1FS, ou seja, 0,4 amperes. A partir daí a gente sabe qual é o IL1 máximo, IL1 mínimo, está aqui os valores. E como a gente sabe quanto é a corrente média de saída, a gente já sabe qual é o valor da corrente média através do IL2, que no meu caso aqui é 2 amperes. Sabendo a ondulação, né, VSD por L2FS, a gente tem condições de determinar os máximos e os mínimos, respectivamente. E aí a gente também tem a equação para a ondulação da tensão de saída. Né? dVO dividido por RO, multiplicado pela capacitância vezes a frequência, ou seja, eu tenho aproximadamente 0,1 volt ou 1,66% com relação à minha tensão de saída. Já a variação da tensão no capacitor C1 será dVO dividido por RO C1 vezes Fs, ou aproximadamente 0,1 volt. Então vamos ver aqui a simulação desse conversor. Tá? Aqui eu não coloquei o free run, certo? Vamos ver aqui a simulação respectiva dele. Bom, então aqui vamos olhar em regime permanente, né? Você vê que tem um transitório bem oscilatório. Tá? E aí está dando meus 6 volts como calculado na planilha. Tá? Então vamos olhar aqui a nossa ondulação. Vai começar aqui de 5,9 e vai até dando aqui uma ondulação de 0,09, né? O nosso previsto aqui era de 0,1. Tá beleza, tá batendo bonitinho. Tá? Nosso valor final aqui tá em 6,04 volts. Legal. Bom, vamos olhar aqui as correntes. Corrente aqui através de L1. Olhar aqui em regime permanente. Ela parte aqui de 1,1 ampere, tá? Tá batendo aproximado e indo até 1,5, 1,52, beleza, legal. Vamos ver aqui em L2, que começa em menos 2,19, né? Aqui 2,2, ok. E aqui indo até 1,8, né? Aqui beleza, 1,8 também, bacana. Aí aqui é só para matar a curiosidade nas correntes aqui que circulam através dos capacitores, né? É bem considerável, eles têm um valor eficaz elevado, tá? Então esses capacitores eles sofrem bastante nesse tipo de conversor. Bom, vamos só olhar aqui os valores RMS para eles, tá? Aqui IC1 praticamente o mesmo que IC2, né? 1,6 amperes, então esses capacitores eles têm que ser bem dimensionados para suportar boas correntes pulsadas. Bacana, né, pessoal? Aqui temos uma versão alternativa do conversor CPIC, em que 2 indutores são bobinados no mesmo núcleo, concebendo um transformador 1 para 1. Esse tipo de circuito é empregado em alguns circuitos de fontes ajustáveis na internet, por proporcionar tanto a elevação como a redução da tensão de saída, além de empregar apenas um indutor. Então eu estou apresentando aqui a foto de um conversor, e aí a gente vai detalhar melhor esse conversorzinho na prática. Como exemplo, temos essa fonte chaveada que pode ser facilmente adquirida online. Detalhe, esse vídeo não é patrocinado. O circuito de comando e controle é feito em torno do CI modulador FP5139. Vou mostrar aqui o datasheetzinho dele. FP5139, internamente ele tem esses componentes, tá? Esses blocos aqui. Mais à frente a gente vai trabalhar melhor como conceber esse tipo de CI dentro do meu simulador. A gente tem como fazer isso para emular com mais detalhes os meus circuitos chaveados, tá bom? Esse circuito aqui ele opera junto com esse FP5139, né? Tá aqui a vistazinha simplificada dele. E um microcontrolador para permitir a operação e visualização dos valores de corrente e tensão, seja na entrada ou na saída do conversor. Como nós estamos vendo aqui várias fotos
que aparecem aqui, né? A tensão de entrada, a tensão de saída, né? Em alguns casos você consegue visualizar a potência, tá? Em alguns circuitos mais sofisticados, tá? Saída, tudo mais. E aí você pode desligar e ligar o conversor. Então aqui na vista da plaquinha, né? A gente vê que esse indutor acoplado, né? Esse elemento. Esse meu capacitor C1 é esse rapazinho aqui. O meu interruptor é esse aqui. Aqui a gente tem um reguladorzinho linear para servir de fonte para os meus circuitos aqui de LED, de controlador e tudo mais. Essa chave aqui é para permitir a desconexão rápida aqui da entrada, para caso de, por exemplo, você aplicar uma tensão muito baixa. Ele não permite a energização da placa. Capacitor de entrada, não está mostrado aqui no esquemático. Capacitor de saída é esse aqui. E os diodos de saída são esses dois aqui. Esse circuito ele incorpora uma pequena filtragem aqui, que é L2, para reduzir a ondulação da corrente de saída, reduzir o nível de spikes, né? Spikes de tensão na saída. Bacana, né? Bom, eu gravei um vídeo, vamos ver esse conversor operando na bancada. Fala pessoal, bom, então eu estou aqui com uma minha bancadinha aqui em casa para mostrar o funcionamento desse conversorzinho CEPIC modificado, tá? Esse aqui eu comprei baratinho na internet e eu achei ele bastante interessante de apresentá-los para o estudo da teoria que a gente está vendo, né? Bom, aqui a gente está com a minha câmerazinha FLIR, só de olho aqui nas temperaturas da plaquinha. E a maior temperatura que está aparecendo na plaquinha, por incrível que pareça, não é do semicondutor principal, nem tampouco do diodo. É do regulador linear que é presente aqui na plaquinha, tá? Então bem aqui a gente tem o nosso conversorzinho, certo? Então, tá vendo esse componentezinho bem aqui no meio, ó, esse menorzinho? Aqui é o reguladorzinho linear, é a fonte necessária para ele. É o maior elemento que está com a maior temperatura na placa, certo? Bom, aqui eu tenho os multímetros, tensão de entrada, está na escala de 50 volts por divisão, então você lê aqui 0, 10, 20, 30, 40, 50, aqui está dando 14 volts, certo? E aqui a minha tensão de saída, 4.84 volts. Bom, aqui ele está marcando 5, então não está bem coerente, né? Eu acredito que esteja coerente a corrente, porque aqui é uma cargazinha de 10 ohms, certo? Uma resistência de 10 watts, 10 ohms, e ela geralmente vem bem precisa, tá? Bom, aqui no nosso osciloscópio, a gente já de cara vê o canal 1. E esse eu coloquei para exibir a tensão sobre o MOSFET principal. No meu circuito, o MOSFET principal é esse rapazinho aqui, ó. Esse semicondutorzinho aqui. Ele é o MOSFET principal. Os diodos estão ali, ó, são esses dois aqui em paralelo. O capacitor de transferência de energia é esse aqui, capacitor de saída, capacitor de entrada e os indutores acoplados aqui nesse núcleo, tá? Ele tem um circuito aqui de filtragem, incorporado aqui por esse indutorzinho aqui 2R2, tá? E aqui alguns botões que você pode, por exemplo, aqui ligar, desligar, out, tensão de saída zerou, certo? Tensão de entrada permanece. Vou ligar novamente. Voltou a estabelecer os 5 volts. Voltou até a comutação ali correspondente. Então observa aqui, nesse momento ele está operando no modo de condição descontínua. Ele trabalha com uma frequência de aproximadamente 209, aproximadamente 210 kHz, né? E aqui a gente já começa a ver algumas características relevantes desse conversor. Por exemplo, a tensão pico a pico que está ocorrendo aqui na chave, né? Eu vou colocar aqui o canal 2, como a gente está visualizando aí, para enxergar como é que é a forma de onda da tensão no ânodo do diodo, certo? Aqui no canal 2, tá? Você consegue visualizar aí, está tudo na mesma escala, 5 volts por divisão. Então você está enxergando esse patamar superior aqui, ó, está dando aproximadamente a tensão que vai aparecer lá na saída, né? Bacana. Bom, eu vou colocar agora no canal 2 esse de verde, a tensão após o diodo, o cátodo do diodo, tá aí, certo? Eu vou desabilitar aqui o canal 1, para ficar melhor de visualizar a ondulação na saída, certo? Então, apertar aqui o canal 1, não me interessa o canal 1 agora. Vamos voltar aqui para o canal 2 para o diodo. Certo? Então você vê aí, tem uma ondulaçãozinha, né? Tá ali, que leva a um pico ali de 8.2, 8.4 volts, como ele está marcando nesse tracejado. Então quando eu vou fazer a medição após o filtro LC desse conversor, olha a diferença que dá, né? A amplitude já cai para 7 volts aproximadamente. E é porque na saída ele fica muito melhor.
uma vez que eu não estou pegando aqui os pontos de conexão adequados para fazer esse tipo de medição, certo? O ideal era eu pegar esse referencial da ponteira e colocar aqui na entrada correspondentemente, certo? Para medir sem interferências do circuito, certo? Então tá aí um videozinho rápido para complementar a parte teórica, certo? Que a gente está estudando, certo? Bom, um outro detalhe desse circuito, né, é que ele tem proteção em corrente. Se eu fechar aqui um curto-circuito aqui na saída, ó, aqui eu já setei o limite da corrente de saída para 1 ampere. Então aqui a saída aqui é amarelo, a tensão está 5 volts, e aí, olha, 1 ampere, certo? Vamos ver aqui a forma de onda que a gente tem quando ele limita em corrente. Então, ó, você vê aí que ele está em modo de condição contínua, certo? Limitando a corrente de saída em 1 ampere. Geralmente a gente consegue identificar essa descontinuidade da corrente por meio da forma de onda da tensão que aparece na chave, né? Aparecem patamares extras nessa forma de onda. Aqui a gente só tem basicamente 2 níveis de tensão, esse aqui e o 0 volt quando a chave está fechada. É claro, ignorando aqui a transição, certo? Então vamos ver se ele está aquecendo aqui muito nessa condição. Vai ligar aqui a câmerazinha. No máximo 37 graus, 37,2 graus, ainda opera de forma fria, tá? Agora quem está aquecendo um pouquinho mais são os diodos no estágio de saída do conversor, tá? Então eu vou desconectar aqui de novo. Aqui está sem carga, ó, certo? Então o que acontece quando ele está operando sem carga? A razão cíclica, você observa que é bem reduzida. A gente pode identificar a razão cíclica aqui por meio desse patamar aqui, ó. Aqui é quando a chave fecha. Quando a chave abre, ocorre a transferência de energia, certo? E depois ele entra em regime aqui no modo descontínuo, tá? O modo descontínuo da corrente, através dos indutores, certo? Bacana, é uma formazinha simples da gente tentar interpretar o funcionamento desse conversor. Bom, já que eu vou fazer um transitório aqui de carga, vou colocar aqui a carga novamente, só para você observar o efeito da variação da razão cíclica, certo? Bom, você vê aqui, tá? Você observa que a chave está fechada durante esse intervalo aqui, está ocorrendo a transferência de energia, e aqui entra na parte oscilatória do conversor, certo? Então, aí são as indutâncias e capacitâncias intrínsecas do circuito trabalhando para apresentar essa tensão sobre a chave, certo? Bom, se eu aumentar aqui a tensão, pegar aqui uma chavezinha de fenda, a gente tem condições de forçar com que esse conversor entregue um pouquinho mais de tensão na saída. Vai ocorrer o aumento da razão cíclica, certo? Está aumentando a tensão, aumentando a corrente. E olha o que está acontecendo com a tensão sobre a chave, né? Bom, você vê aqui que fica mais apreciável o modo de condição descontínua. E aqui ele já entrando no modo de condição contínua, né? Conversorzinho CEPIC, muito interessante, muito bacana de ser estudado, tá? Tá aí uma aplicação prática vista na bancada. Bacana, né, pessoal? O intercalamento de conversores, também chamado de conversor multifásico, é uma técnica útil na redução de componentes que compõem o filtro. O conversor Buck, abaixador, intercalado, é apresentado aqui nessa minha figurinha A. Os interruptores são operados defasados de 180 graus, proporcionando correntes que também estão defasadas de 180 graus. A corrente que circula através do capacitor e da carga é a soma de ambas as correntes que circulam através dos indutores, né? Essa corrente com essa corrente aqui, elas seriam combinadas aqui nesse nó e sendo entregues aqui ao capacitor e à carga. Estas irão apresentar uma variação pico a pico menor e uma frequência 2 vezes maior que a de comutação. Nessa forma de onda, podemos verificar como é a operação de intercalamento de 180 graus no conversor Buck. Observe que os comandos estão deslocados de 180 graus. Então aqui eu tenho o comando de S1, comando de S2, né? Eles estão defasados de 180 graus. A corrente através do capacitor é a associação das correntes IL1 e IL2, tá? Como nós vemos aqui, ó, certo? Mais de 2 conversores podem ser intercalados. A defasagem entre a comutação
é de 360 por N, onde N é o número de conversores em paralelo. Por exemplo, 4 conversores apresentarão uma defasagem de 360 dividido por 4, ou 90 graus. A corrente através do capacitor e da carga é a associação das correntes IL1 e IL2, como nós vemos aqui. Aqui temos o diagrama esquemático de um conversor boost intercalado. Vamos olhar a simulação de conversor elevador intercalado no PSIM para verificar os detalhes da operação do mesmo. Então eu já preparei aqui uma simulação bacana para nós. Bom, está aqui a minha simulação do conversor boost intercalado. Tá? Veja que agora ele precisa de 2 comparadores. Certo? Essa minha primeira portadora triangular aqui está com 0 grau de atraso de fase, né? E essa outra aqui está defasada de 180 graus. Okay? Bom, então aqui eu tenho meus 2 conversores, indutor L1, indutor L1 iguais aqui, 2 diodos, 2 chaves. Tá? E aqui eu tenho vários osciloscópios virtuais para facilitar a análise correspondentemente. Então vamos deixar aqui rodando. Vamos olhar aqui primeiro a minha condição da tensão de saída. Tá? Aqui está entrando 2,7 volts e aqui a minha tensão de saída está sendo 7,8. Então com um único valor aqui de razão cíclica eu posso vir e ajustar correspondentemente. Certo? Vamos colocar aqui em 8 volts. Beleza? Aproximadamente 8 volts de VO. Belezinha aqui, ó, que você vê quase não tem ondulação. Tá? Então se eu enxergar aqui em AC, aqui a gente consegue enxergar a ondulação da tensão de saída. Ó. Veja que ela tem 2 vezes a frequência da comutação individual de cada chave. Certo? Legal, né? Bom, vamos ver aqui a corrente aqui através de L1 e a corrente aqui através do capacitor. Certo? Vou pausar. Certo? Aqui IC, ó, de azul, essa aqui, ó, e a corrente através de L1, essa de vermelho. Tá? Aqui estão na mesma escala. Veja aqui que a ondulação ela tem 2 vezes a frequência da minha corrente e da comutação individual de cada chave. Certo? Vamos ver aqui L1 e L2. Aqui, ó, dá para enxergar bem direitinho a defasagem correspondentemente. Então a corrente que irá circular através do capacitor e através da carga será exatamente a soma dessas duas aqui. Certo? Então veja que esse tipo de conversor ele ajuda muito a questão de projeto. Vamos supor que aqui o seu circuito ele precise ter uma corrente considerável aqui na saída. Então você pode distribuir melhor essas correntes aqui através desses semicondutores, trabalhar com semicondutores de forma mais fria, tá? Vai ter menos corrente eficaz, vai ter menos corrente média circulando aqui através deles, tá? E aí a resultante aqui vai levar um filtro também menor para o seu circuito. Legal, né, pessoal? Todas as análises realizadas assumiram que os interruptores eram ideais. Além da queda de tensão que ocorre durante o estado ligado do interruptor, existem outras fontes de dissipação durante a transição de estados ligado-desligado dos interruptores. A potência instantânea que o interruptor dissipa ela é apresentada nas formas de onda da figura A. Então nós temos essa figurinha aqui, tá? E aqui você imagina que a tensão sobre a chave e aqui a corrente através da chave. Então se nós enxergarmos que essa chave aqui, ela é uma chave relativamente simples, é claro que a maioria das chaves não funciona assim, certo? Mas vamos tentar idealizar uma chave um pouquinho mais sofisticada. Então ela vai levar um tempo para que a tensão nos terminais dela suba e ela vai levar um tempo para que a corrente decaia, né? Então, durante essa etapa de transição aqui, se você pegar uma equação linear de primeiro grau vezes uma equação linear de segundo grau, você vai obter um polinômio resultante de segundo grau, como nós vemos aqui nessa forma de onda. Tá? Então, podemos equacionar uma aproximação da potência dissipada pelo interruptor através dessa expressãozinha aqui. Ó, certo? A gente tem a integração durante o meu período que a chave está conduzindo, tá? Durante o meu período completo TS e somente de 0 até Tn. Tn é só essa parte aqui considerada da condução. Bom, temos tanto a parcela da dissipação referente à condução de corrente, estado ligado, que é essa daqui, e durante as transições de estado do interruptor, que é essa daqui, ó, a perda por comutação. Veja que é possível equacionar através de funções de primeiro grau a tensão e a corrente durante as transições. Período TR, né, o nosso T-rise da corrente, e T-fall da corrente, o período de queda da corrente. O que resulta em um polinômio do segundo grau, o que se reflete no formato quadrático da potência instantânea observada nessas formas de onda aqui. Ó, certo? Então isso aqui seria a potência instantânea dissipada pelo interruptor. A dissipação total no interruptor é então a potência dissipada no estado ligado, meu P1,
associada à potência da comutação, μP/SW. É claro que aqui nesse equacionamento eu estou ignorando e considerando a potência do acionamento muito baixa com relação a esses termos. Outra possibilidade de transição que pode ocorrer durante a comutação do interruptor, ela é visualizada nessa outra figura aqui. Tá? Este é um cenário muito ruim de transição, na qual as transições de corrente e tensão não ocorrem simultaneamente. Bom, com isso, concluímos a segunda parte do estudo de conversores CCCC. Espero que tenham gostado do material que estou lhes apresentando. Se cuidem, abraços e até a próxima.